Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a equação do segundo grau. Então, é toda equação de uma incógnita cujo maior expoente é 2, tem que aparecer o expoente 2. Então, normalmente, são equações que estão nesse formato aqui, ó. Um número vezes x elevado ao quadrado mais um número vezes x mais um número igual a zero, certo? Onde A sempre tem que ser diferente de zero, porque se A for zero, não vai existir essa parcela de x ao quadrado, certo? Então, essa forma aqui, a gente conhece ela como sendo a forma completa da equação do segundo grau, certo? Só que A, B e C são números, certo? E pode acontecer de A obrigatoriamente tem que aparecer, né? Mas P e C pode ser que não apareçam na sua equação. E se for esse o caso, se P ou C ou P e C não aparecerem, a gente vai estar falando de uma equação incompleta do segundo grau. Então aqui eu coloquei vários exemplos só para a gente entender melhor essa parte. Então, aqui, ó, é uma equação, certo? Ela tá no mesmo formato dessa aqui de cima. Eu tenho um número que tá multiplicando x ao quadrado, mais outro número que multiplica x, menos um número, isso aqui igual a zero, certo? Isso aqui é uma equação do segundo grau completa. A mesma coisa nesse outro exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma equação do segundo grau completa. Eu tenho A, eu tenho P e eu tenho C. Nesse caso aqui, eu também tenho uma equação do segundo grau, porque o maior expoente que aparece aqui é o 2, então é uma equação do segundo grau. Só que ela é uma equação do segundo grau completa, certo? Vocês estão vendo que não tem um termo que está multiplicando x, então o meu P é igual a zero, certo? Ó, essa aqui é uma equação completa do segundo grau, certo? Essa aqui, outra equação incompleta. Essa aqui, outra equação completa. Equação incompleta, que não tem o termo independente, que é o C, né? Essa aqui, outra equação do segundo grau, que também é incompleta. Essa também é incompleta. E essas duas também são equações do segundo grau. Só tem o A, mas continua sendo equação do segundo grau, certo? Então, a equação do segundo grau, vocês sempre vão encontrar ela nesses formatos aqui. Ela pode ser completa ou incompleta. Então, aqui, ó. Como que a gente faz para resolver as equações do segundo grau? A gente vai resolver aplicando uma fórmula, certo? E essa é a fórmula de Bhaskara, certo? Com ela, você vai resolver qualquer equação do segundo grau, certo? Como que é essa fórmula? O que é resolver uma equação do segundo grau? Vocês estão vendo que aparece aqui x. Isso tudo aqui, independente do que esteja escrito aqui, 2x ao quadrado mais 6x menos 8 é igual a zero. Quando eu resolvo uma equação, eu estou querendo saber para quais valores x pode assumir que torne essa sentença aqui verdadeira. Então, qual que é o valor desse x que faz com que, quando eu multiplicar 2 vezes esse número ao quadrado mais 6 vezes esse número menos 8, isso tudo seja igual a zero? É isso que eu estou querendo encontrar, certo? Por ser uma equação do segundo grau, eu encontro dois valores que x pode assumir, certo? Então, aqui, ó, como que eu faço para realmente achar o valor dessa resposta? Eu tenho que aplicar a fórmula de Bhaskara, que é essa aqui, que me diz que o meu x ele vai ser igual a menos p mais ou menos raiz de delta sobre 2a,
certo? E delta é igual a P ao quadrado menos 4AC. Essa parte parece ser muito confusa, mas não é, certo? Decorando essa fórmula ou escrevendo ela no caderno, você vê que você vai conseguir facilmente resolver os exercícios, certo? Então, assim, se vocês verem aqui, eu coloquei para equações completas, utiliza Bhaskara. Então, as equações completas só saem se a gente utilizar Bhaskara. As incompletas, lembra que eu falei que todas as equações eu podia resolver utilizando Bhaskara? A gente pode, certo? Mas para as incompletas, é muito mais fácil usar os macetes. Que macetes são esses? Se vocês verem o material de apoio que eu enviei para vocês, eles estão lá bem bonitinho escritos, certo? Então, para a equação incompleta, tem esses macetes que facilitam na hora de encontrar esses valores para x, que a gente chama de raízes da equação, certo? Então, assim, quando a minha equação for incompleta, do tipo em que o P não existe, então a gente encontra, vai ser esse tipo de equação, né? Eu vou ter um número que multiplica x ao quadrado mais um termo independente. É só eu fazer x igual a mais ou menos raiz de menos c sobre a. Quando c for igual a zero, ou seja, quando ela estiver nesse formato aqui, uma das raízes, ou seja, uma das respostas obrigatoriamente é zero, e a outra você vai fazer encontrando menos b sobre a. E quando os dois termos forem igual a zero, ou seja, quando a gente só tiver um número elevado ao quadrado igual a zero, então as duas raízes são zero. Essa parte aqui é bem, um pouco, parece, né? Parece ser difícil de entender, mas assim que chegar na parte de resolver os exercícios, vocês vão ver que é bem fácil, certo? É mais fácil fazer do que falar. Então, aqui só para continuar a explicação. Quando resolvemos equações do segundo grau, a gente encontra as raízes. Então, quando eu acho o valor para o x, eu estou encontrando as raízes da equação. Ou seja, encontramos valores que tornem a equação válida, certo? Todas as equações saem aplicando a Bhaskara, como eu falei. Eu achei muito difícil aqueles macetes, professora. Utiliza a Bhaskara para tudo, faz sair de qualquer jeito, só tá um pouco mais de trabalho. É sempre mais fácil você utilizar a Bhaskara para as completas e para as incompletas olhar aquele macete, certo? Então, fica a critério de vocês. Ou vocês resolvem todas as equações, sejam elas completas ou incompletas, utilizando Bhaskara, ou vocês resolvem as equações completas utilizando Bhaskara e os macetes para as incompletas. Então, aqui, entendendo o discriminante da fórmula. O que é esse discriminante? É o delta, certo? Lembram que lá naquela fórmula de Bhaskara, eu vou voltar aqui para vocês verem, aparece raiz de delta e eu digo que delta é igual a p ao quadrado menos 4ac? Então, é esse delta que a gente chama de discriminante. Então, só para a gente entender o que ele tem a ver com o assunto. Sempre que a gente for aplicar a fórmula de Bhaskara, primeiro a gente calcula o delta, ou seja, antes de resolver essa primeira parte aqui, a gente calcula essa. Estão vendo? Por quê? Porque dependendo do valor que a gente encontrar aqui, a gente vai poder fazer algumas afirmações com relação à minha resposta. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, Então, quando você substitui os valores naquela fórmula e encontra o delta, quais são os casos possíveis? O seu delta pode ser maior do que zero, igual a zero ou menor do que zero. Isso vai implicar em uma condição, certo? Toda vez que você achar o delta maior que zero, quer dizer que
a equação vai ter duas soluções reais diferentes, ou seja, você vai encontrar um x' igual a um valor e um x duas linhas igual a outro valor. X' e x duas linhas é como a gente chama os dois valores para x, certo? Se o meu delta for igual a zero, quer dizer que a equação terá duas soluções reais iguais, ou seja, que o meu x' vai ser igual ao meu x duas linhas, certo? E toda vez que eu encontrar o delta menor do que zero, quer dizer que a equação não terá solução nos reais, ou seja, se eu calculei o delta em uma equação do segundo grau, encontrei que o delta tem um valor negativo, quer dizer que não vai existir solução para aquela equação. Se vocês perceberem aqui, não existe solução nos números reais, certo? Por quê? Porque quando a gente fosse colocar o delta dentro desta primeira fórmula aqui, como que a gente ia calcular a raiz de um número negativo? Certo? Por isso que a gente diz que não existe solução dentro do conjunto dos números reais, porque a gente não consegue encontrar o valor daquela raiz dentro dos reais. Mais pra frente, lá, mais pro final do ano, vocês vão ver que a gente vai estudar um pouquinho dos números complexos, que é onde a gente vai estudar as raízes negativas, tá bom? Então, agora que eu já falei tudo que vocês precisam saber, a gente vai partir para os exemplos, certo? Daí eu vou gravar um outro vídeo para falar um pouquinho sobre os exemplos, mas acreditem em mim, é mais fácil do que parece.